Na Bíblia, de acordo com Deus, a verdade ela não mudou. Em Gênesis 2:24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é a união do homem e da mulher, do casamento que Deus fez lá no Éden para que o homem vivesse em família. E foi instituída a primeira família. A família é formada por decisão de duas pessoas que decidiram se unir e ser uma só carne. Agora elas trabalham juntas para permanecerem juntas até o fim. Então, o casamento na Bíblia ele continua sendo da mesma forma. Família continua tendo o mesmo sentido desde a fundação do mundo. Ela não mudou. E a família ela deveria ser um lugar de paz, ela deveria ser um lugar de sucesso, de aconchego, de acolhimento, de troca, de respeito, de união, de disciplina, de exortação, de correção, de ensino, de prosperidade. Esse era o lugar que Deus tinha criado para que se tivesse uma família. E como ele diz na própria palavra, né, para sermos fecundos, para que tivéssemos filhos, multiplicássemos. Então, esse fundamento da família, ele continua sendo real para as nossas vidas. Ele não mudou. A sociedade mudou, a perspectiva de família mudou, as intenções de família mudaram, mas Deus não mudou. E a gente precisa trazer isso à nossa memória por entendimento. Claro que nós temos que respeitar que quando uma família se forma não seguindo esse critério, nós temos que respeitar. Isso é sem sombra de dúvida em qualquer circunstância. Mas nós, como cristãos, nós temos um princípio de família que está na Bíblia e que nós precisamos resgatar. E mais do que isso, ensinar a próxima geração. Ensinar aos nossos filhos, ensinar aos nossa parentela o que Deus pensa sobre a família. Porque lá fora o mundo está ensinando, o mundo está acolhendo, o mundo está dando paz, o mundo está dando ensino, o mundo está dando disciplina, o mundo está acolhendo e falando, vem aqui, que aqui nós somos uma boa família para você. E os nossos filhos estão indo para esse lugar de aconchego, de paz e de doutrinação. E que está mudando o sentido da família real, da família que nós temos em Cristo. Então isso é algo que a gente não tem, nós não temos mais como cristãos, não fingir que nós não estamos vendo isso. Ou olhar para isso e falar, não, isso não vai acontecer na minha casa, não, isso aí é um problema lá da fulaninha, da família da fulana, ou da família do lado, porque não tem a Cristo. Existem problemas reais que estão chegando dentro da nossa casa e nós precisamos olhar esses problemas de frente e não empurrar para debaixo do tapete. E não fingir que a gente não está vendo, porque eles estão aí. O tempo, como eu falei no início, o tempo passa. O tempo vai passar para essas crianças, como passou para a nossa geração, como passou para os nossos filhos. E está vindo uma nova geração. E nós precisamos saber como anda a nossa família. E nesse mês da família, maio é o mês da família, dia 15 de maio foi um dia instituído para ser o dia da família, mas a família devia ser a nossa primeira preocupação dentro da igreja. Porque uma família desestruturada, ela tem uma igreja desestruturada. Uma igreja onde a família não está alicerçada na rocha, é uma igreja que tem pessoas doentes, pessoas fracas, pessoas sem saber a sua direção. E eu creio que nós estamos chegando no tempo que o Senhor está nos alertando para isso. Como o pastor até falou de manhã, tem muita coisa acontecendo no mundo e que vai espantar muita gente. Muita coisa que a gente nem imagina. E quando essas coisas vierem a acontecer,
muitos vão se afastar de Deus, porque não vão mais confiar em Deus. Muitos vão desacreditar do Deus Todo-Poderoso. Mas nós precisamos continuar contando às próximas gerações os feitos do Senhor. Nós precisamos trazer para os nossos filhos e netos aquilo que o nosso bom Deus faz. Mas colocar a nossa família alicerçada no lugar certo. Colocar a nossa família no lugar que ela precisa estar. E aí eu fui refletindo sobre essa questão de antigamente, como estavam as famílias, e hoje a gente tem um tempo onde a tecnologia está trazendo muitas informações, onde as informações elas são muito rápidas e as coisas se desmembraram muito fácil. Então conviver com certos assuntos, antes numa família era uma coisa mais fechada, não se falava muito, e hoje nós não temos como viver em família com assuntos que são tão reais dentro da nossa casa, sem conversar, sem trocar conversas, sem diálogo. Nós não temos. A família mudou, a sociedade mudou, mas a Bíblia, ela não mudou. Ela continua sendo a nossa direção. A palavra de Deus continua sendo a nossa direção, o nosso caminho que a gente precisa seguir para que a gente encontre a solução, a gente encontre como eu vou fazer. No Dia dos Pais do ano passado, quando eu preguei sobre o que é a importância da posição do homem dentro da família, ela está completamente ligada ao que está se falando hoje sobre família. Nós precisamos ter homens e mulheres que saibam seu lugar de posicionamento na casa, lugar de posicionamento na família, para que os seus filhos possam crescer fortes e saudáveis emocionalmente. Então, para trazer um pouquinho sobre essa situação, né, eu quis dar um panorama um pouco para você poder pensar sobre família. Né? Na verdade, o Dia da Família, toda data comemorativa que foi criada, ela é criada com intuito. Ela é criada com o intuito de você se lembrar daquilo e pensar sobre aquilo. Então, eu pedi ao pastor, falei, pastor, nós precisamos ter um dia para a gente pensar sobre família, para a gente refletir sobre família, para a gente olhar para a família com calma, com paciência, sem pressa, porque o mundo tudo é pressa, no mundo tudo é digital, no mundo tudo é muito rápido, mas a família ela continua sendo a mesma, ela continua tendo pai, mãe, os filhos, e os filhos vão crescendo e eles precisam de atenção. Então eu separei aqui algumas posições que a gente precisa tomar mediante algumas coisas que as famílias têm vivido. As famílias têm vivido coisas muito sérias. As famílias têm passado por separações, por divórcios. As crianças têm visto isso. As famílias têm passado por casamentos de fachada, casamento que só é bonito na igreja, mas lá dentro de casa ele não está sendo bonito. Nós temos situações de filhos desviados na igreja. Nós temos situações de filhos que precisam saber por quem eles são educados. Nós temos várias situações. E o que a gente faz diante de todas essas situações que se apresentam na nossa casa? O que a gente vai fazer? Então eu trouxe aqui algumas histórias que estão na Bíblia, alguns acontecimentos que passaram na Bíblia e que eu creio que vai te trazer um pouco de entendimento sobre isso. A primeira delas eu quero que você abra lá em Atos 3:19. Desculpa, não, Marcos 9:17. Não, 14. A cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é isso que discuti com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam.
Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o, muito saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Meus amados, esse homem era um pai que estava batalhando pela sua família, que estava batalhando pelo seu filho. E ele leva os discípulos, aquele menino, para que os discípulos fizessem alguma coisa. Os discípulos nada conseguiram fazer. Quando Jesus chegou, ele perguntou e o pai perguntou para ele, pediu a ele se ele podia expelir aquele demônio dele. Mas a atitude daquele pai naquele momento ali traz um primeiro posicionamento que eu quero mostrar para vocês aqui. E muitas vezes mais, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Esse pai, ele reconheceu a pouca fé dele. Estou batendo aqui, pastor. A pouca fé dele. E esse é um lugar que muitos pais não chegam. Eles não chegam a um lugar de reconhecimento. E não é só o pai, não, é qualquer cristão. Nós, como cristãos, nós precisamos chegar nesse lugar de reconhecimento, de olhar para você e falar: Senhor, eu não estou tendo fé. Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, eu não estou conseguindo resolver essa questão. Sabe o que a gente faz? A gente vem para a igreja, a gente ora, a gente clama, a gente volta para casa e finge que aquilo já está resolvido. E não está. E passa-se um ano, passa-se um mês, passa-se 2 anos, passa-se tantos meses e a coisa não se resolve. Mas o que está faltando às vezes no coração da gente cristão e de um pai, de uma mãe, é se reconhecer: Senhor, eu não consigo, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais o que fazer. Talvez esse pai aqui já tenha passado por muitos lugares tentando resolver esse problema pela força do seu braço. Já tentou, já aprendeu, deixou em casa. Você imagina um endemoniado dentro de casa, o que deve ser? Você prende, você amarra, você bota num lugar, você leva num lugar, você leva para outro. Mas quando ele chegou diante de Jesus, ele se reconheceu, ele olhou para dentro dele e viu que ele não tinha fé. E nós, como pais, precisamos chegar diante de Deus nos despindo disso. Chegar diante de Deus com o nosso coração aberto, nos despindo dessa postura de fortaleza, que nós não somos fortes. Nós somos seres humanos, sofremos, choramos por causa da nossa família. Mas a gente dorme, acorda, levanta, sai, volta, acorda, levanta, sai, e continuamos duros e não nos rendemos ao Senhor, falando: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Ajuda-me nesse problema, porque eu não tenho como resolver. E o Senhor vai poder entrar, o Senhor vai poder mexer naquele lugar. Se esse homem nesse momento talvez não tivesse falado isso, será que ele teria seu filho curado ali naquela hora? Nós precisamos ser pais
que nos submetemos ao Senhor e reconhecemos a nossa pouca fé, para que o Senhor possa fazer aquilo que Ele precisa fazer e sabe fazer melhor do que a gente. Então, primeiro, reconheça a sua fragilidade e vá até Jesus. Segundo, agora sim, Atos 3,19. Atos 3,19 diz: portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Em Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode sua eficácia a súplica de um justo. Eu digo para você que a segunda posição que a gente precisa tomar é reconhecer essa nossa situação que nós estamos vivendo e nos arrepender. Chegar perto de Jesus, se enxergar e se olhar na nossa debilidade, na nossa fraqueza, é a hora da gente pedir perdão ao Senhor, se arrepender. Chegar diante do Senhor com o nosso coração aberto. Senhor, eu não consigo resolver essa questão. Senhor, não, está fora do meu alcance, eu não tenho fé para isso. Mas se arrepender, pedir perdão, porque é dessa forma que o Senhor, Ele trata conosco. Nós não somos perfeitos, não somos pais perfeitos, não somos uma família perfeita. Nós precisamos reconhecer as nossas fragilidades e pedir perdão ao Senhor. Porque nós, em algum momento, tentamos resolver aquela situação sem o Senhor. Em algum momento da nossa vida, a gente tentou fazer do nosso jeito. A gente tentou dar o nosso conhecimento, a nossa força, o nosso braço para resolver aquela situação. E não era nós que tínhamos que ter, não era a nós que nós tínhamos que ter pedido ajuda, nós tínhamos que ter pedido ajuda para Jesus. E é esse ato da gente se arrepender, é reconhecer que, Senhor, eu tentei fazer do meu jeito, me perdoa, mas o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o Senhor da minha casa, o Senhor é o Senhor da minha família. E pedir perdão. Terceiro ponto. Vamos lá para Marcos 7. Marcos 7, versículo 24. Partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se Jesus. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha um demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas da criança. Então lhe disse: por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Essa mulher chegou até Jesus, grega, como diz a palavra, de origem sírio-fenícia, e foi pedir ao Senhor Jesus um milagre. E Jesus disse para ela: não, eu não posso fazer um milagre porque você não é da família, você não é do povo para qual eu vim. E essa mulher, ouvindo o que Jesus disse para ela, poderia ter batido dentro do orgulho dela e falou: também não quero mais nada, esse Deus aí que vocês estão falando, ele só quer fazer para vocês. Mas ela não. Ela reconheceu a posição em que ela estava. Ela reconheceu quem era ela, a posição dela. E ela se humilhou diante de Deus e falou com o Senhor. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Quantos de nós, às vezes, por termos uma resposta de Jesus que não nos agrada, a gente vai vir as costas para Jesus. Também Jesus não quer dar, também eu não vou pedir mais nada não. E a gente se vira. A gente não reconhece a nossa posição, o nosso lugar.
de dependente de Deus, no lugar de filho de Deus, no lugar que nós temos um Pai soberano, um Deus soberano, alguém que está olhando por nós, e por tão pouco a gente deixa de vir à igreja, a gente deixa de orar, a gente deixa de buscar, a gente deixa de clamar ao Senhor e vira as costas e vai embora. Mas aquela mulher, ela sabia o lugar dela, e ela continuou ali clamando pela família dela. E o Senhor olhou a fé daquela mulher que estava ali. Que a gente possa ser pais e crentes, que saibamos a nossa posição em Cristo Jesus. Que a gente não viva ofendido com as coisas que Deus até faz com a gente. E a gente se aborrece, e a gente vira as costas e a gente não quer fazer. Nós precisamos batalhar pela nossa família, nós precisamos batalhar pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, pelas esposas. Mas a gente precisa saber da nossa posição. Agora eu peço aos irmãos para abrirem lá em Marcos, um pouquinho atrás, 5:36. Jairo, tendo Jesus voltado... 5:36. Só que eu vou um pouquinho antes, tá? 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou até ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Olha só. Jairo chega perto de Jesus, se ajoelha, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: Senhor, a minha filha está à morte, e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Olha a alegria do coração desse pai. Jesus foi com ele. É a alegria de qualquer pai, de qualquer pessoa da família que ora e vê a resposta de Jesus dizendo para você: eu vou com você, vamos lá. Só que aconteceu algo inesperado nessa caminhada de Jairo até chegar na sua casa. Apareceu uma mulher, que depois se identificou quem era, que fez Jesus parar no meio do caminho, que fez Jesus não ir até a casa dele e fazer uma outra coisa. Imagina agora o coração desse homem, que estava indo com Jesus, do lado dele, indo para a casa dele, devia estar pensando: e agora Jesus vai operar, ele vai curar minha filha vai ficar viva. Só que de repente Jesus resolve parar para resolver uma outra questão. E na hora que ele continua indo, alguém chega perto dele e fala: não importunes o mestre, sua filha morreu. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Talvez a sua vitória não chegou ainda, o seu milagre ainda não chegou e você está no meio do processo. Como Jairo, você já conheceu a Jesus, você já carrega Jesus dentro de você, você já tem a fé que Jesus vai operar na vida da sua família, mas alguma coisa no meio do caminho fez aquela circunstância da sua família não chegar a bênção na casa dela. Sabe o que Jesus falou para aquele homem? Quando alguém chegou com a notícia de que a coisa estava pior do que ele imaginava, está lá no versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: o milagre da tua casa pode não ter chegado. As notícias podem estar sendo notícias ruins para a sua casa, mas o Senhor nos diz essa noite: não temas, crê somente. O Senhor, Ele está conosco todos os dias. O Senhor não abandonou a nossa casa, Ele não abandonou a nossa família. Os nossos sonhos do passado, eles continuam sendo os sonhos de Deus para a nossa casa. Pode ser que nessa caminhada aqui, na nossa caminhada hoje com Cristo aqui, as histórias estejam ficando cada vez piores. Mas a gente precisa se lembrar que Cristo está conosco, que o Senhor está conosco.
E Ele vai com a gente até a nossa casa, até o final. Você pode estar quase chegando perto da sua casa, você pode estar no meio, você pode estar lá ainda no início, você pode estar vendo um monte de gente receber a bênção na sua frente, como aconteceu aqui com a mulher, mas você precisa crer que o Senhor está com você, que a sua família não está perdida, que a sua casa não foi derrotada. O que a gente precisa é crer, não temer as más notícias que chegam. A gente precisa continuar firme. A gente vai chorar? A gente vai chorar. Ah, Senhor, essa notícia que eu recebi agora da minha família acabou comigo. Chora. Lembra do choro do povo do cativeiro? Chora. Se coloca nos pés do Senhor, lamenta nos pés do Senhor, porque o choro é uma... Ai, não acredito. O choro é uma... Não. Volta a aula, pastor, começa a leitura toda de novo. O choro é o quê, gente? Oração. Quando você chora, você está orando. Quando você se coloca aos pés do Senhor, você está orando. E aí Deus vai consolar o seu coração, vai te trazer um alívio e você prossegue, crendo que Jesus vai operar na sua casa, crendo que Jesus vai fazer na sua casa. Domingo passado o pastor estava pregando aqui falando sobre as coisas que a gente não vê, né? Das lutas que a gente vê e a gente pensa assim, Deus não vai mais fazer, Deus não vai operar. E quando acabou o culto, eu fui lá falar com o pastor, falei, pastor, eu tenho um testemunho muito bonito na minha família. A minha família não era cristã, como a gente não conhece muitas histórias dos nossos antepassados, então eu não posso dizer se era, mas a minha avó tinha um cunhado e esse cunhado era crente. E quando eu tinha os meus 18, 19 anos, a família já estava fazendo, esse casal já estava fazendo 50 anos de casado. Então eles eram bem mais idosos, fazendo bodas de ouro. E nós fomos nessa festa. E essa festa foi muito marcada por quê? Porque há alguns anos atrás, festa de crente era festa de crente, né? E a família, como já estavam os filhos grandes, esse casal teve 8 filhos. Os filhos já estavam grandes, já com outros com netos. Então eles fizeram essa festa de bodas. Só que como foram eles que fizeram, o que eles fizeram? Botaram a parte de cima dos crentes e a parte de baixo dos pessoal que bebe. Isso ficou muito marcado, porque eu nunca tinha visto isso. E aí todo mundo, aquela bagunça, né? O crente em cima e a bebedeira embaixo. Mas enfim, os anos se passaram e essa família era da Assembleia, esse casal era da Assembleia, e os filhos foram vindo a falecer. Mas uma coisa ia acontecendo. Cada filho que falecia, morria em Cristo. O primeiro morreu, tragicamente, assim, não é trágico de morrer, mas foi muito triste, foi muito novo. E aí, morreu em Cristo. O segundo filho, na época eu era muito nova, não estava atenta a isso, mas de uns anos para cá, os outros, né, que foram ficando mais velhos, foram morrendo. Só que todos iam falecendo, reconciliando-se com Jesus. E o pastor estava falando sobre isso, que às vezes a gente não vai ver a bênção na nossa casa, a gente não vai ver o milagre que a gente está esperando, mas a gente precisa continuar crendo. Esse casal já morreu, já tem muitos anos. Mas os filhos, dos 8 filhos, 5 já faleceram. Eu consegui ver 3. Os 3 morreram entregando sua vida para Jesus, retornando para Jesus. Ainda tem mais 3 vivos. E estão se reconciliando com Jesus. Então a promessa de Deus, ela vai se cumprir. A gente pode até não ver. Talvez eu não veja a minha filha convertida, talvez eu não veja aquilo que os meus olhos queriam ver, mas eu continuo crendo no que Deus pode fazer. Então não deixe de orar pela sua família, não deixe de clamar pela sua família. Jairo, mesmo diante de tudo aquilo ali que ele viveu, no final, Jesus disse para ele, a criança não está morta, mas dorme. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-o pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos.
O que me impressionou nessa história foi que no processo entre Jesus estar com ele e ele chegar até a casa dele e o milagre acontecer, muitas coisas aconteceram. Muitas paradas de Jesus aconteceram. Até má notícia veio. Então, meu irmão e minha irmã, as notícias ruins vão vir, fique firme. Jesus parece estar demorando, fique firme. Não desista, persista, continue orando. Chore quando tiver que chorar, mas se alegre com o Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Amém? E, para finalizar, eu peço a você para abrir lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nós precisamos cuidar da nossa casa, da nossa família. E orar pela nossa família é um cuidado. Nós precisamos cuidar dos nossos. E às vezes o cuidar dos nossos, ele vai além da nossa própria vontade. Há 2 anos atrás, depois da pandemia, muita coisa aconteceu, né? Mas a Daniele veio sofrendo de depressão, de ansiedade, uma luta muito grande. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. E eu não sabia o que eu ia fazer com aquela situação de depressão da Daniele. Eu não sabia, porque é tudo muito novo. É tudo muito novo pra gente. É tudo muito novo das coisas que estão acontecendo no mundo nessa atualidade. E a gente pensa, né? Bobeira, que depressão, que a menina tem tudo, tem isso, a mãe dá tudo, trabalha. Mas, só que é uma coisa que está acontecendo e não tem como a gente fugir. A gente até tenta, né, ver se aquilo ali não é nada demais, é só uma questão hormonal, mas não era algo mais sério. E eu não sabia o que fazer com ela, procurei médico, ela tomou remédio, o remédio não dá certo, enfim, uma luta muito grande. Mas naquela época, hoje ela está bem melhor, graças a Deus, mas naquela época, eu fui orar ao Senhor, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer com a Daniele? Porque no meu coração ainda tinham muitas coisas em relação a Desirê, e eu estava muito preocupada com ela, eu não podia perder a minha segunda filha. E eu fui orar ao Senhor, falei, Senhor, o que eu vou fazer com a Daniele? O que eu faço com essa situação que eu não sei? Vai para o médico, o remédio não dá efeito. As coisas que eu faço não estão dando efeito. A forma que eu falo não dá efeito. E aí o Senhor me levou lá na história de, esqueci o nome agora, que foi para a caverna. Elias foi para a caverna, mas o Senhor mandou um anjo para servi-lo. E o Senhor falou para mim assim, você vai servir a sua filha. Servir a Daniele. E ali eu tive que começar a mudar a minha mentalidade de mãe e a minha mentalidade de adulto, olhando uma jovem maior diante daquela circunstância. Então, quando vinha no meu coração uma coisa normal, né, que seria para nós, da nossa geração dos 50, para falar para um jovem, eu não falava. Coisas normais, gente, de falar, olha, vai fazer isso, você tem que fazer isso, para de fazer isso. Eu não podia falar. O Senhor falava assim, não fale isso. Eu tinha que servi-la. Então eu fui servindo ela dentro daquilo que, para mim, Débora, era algo muito fora da realidade. Então eu fui ajudar a arrumar o quarto, eu fui ajudar a fazer comida para ela, eu fui dar comida para ela, eu fui cuidar das coisas dela, enfim, fui cuidar dela, servindo ela, cuidando dela. E para minha surpresa, né, depois de um tempo, quando eu estava ali falando, ela foi percebendo, né, que eu estava fazendo algo por ela, isso foi muito marcante na vida dela, e aí ela percebeu que eu estava fazendo uma coisa que nenhuma mãe faz, que é servir um filho adulto. E aí ela falou para mim que, não lembro agora as palavras corretamente, mas ela falou, mãe, eu nunca tive isso de você. Por quê? Porque ela foi criada em creche, eu trabalhava o dia todo, chegava na minha mãe, pegava ela, ia para casa, voltava. Então eu nunca tive esses momentos com ela enquanto ela era criança, pequena. E eu louvei a Deus por isso, entendi o propósito de Deus.
continuo ajudando ela. Claro que hoje ela está medicada, o remédio já faz mais efeito, então eu já posso falar algumas coisas mais incisivas com ela, mas o Senhor curou o meu coração e curou o coração dela. Por quê? Porque a família, uns servem aos outros. Um cuida do outro. A família não é algo perdido, solto. A família é uma célula, né, que a gente fala, que ela precisa de todo mundo. O marido serve a esposa, o pai, ele vai servir o filho, mas não para servir da maneira que a gente conhece aí de servir, de fazer a vontade. Mas a gente, quando nós entendemos que ser pais é cuidar dos nossos filhos, cuidar para quem? Para Jesus. Porque Ele deu os nossos filhos na nossa mão para que a gente cuide deles. Para quem? Para Ele mesmo, para devolver para Ele. Quando eu entendo que eu, no marido, cuido da minha esposa e minha esposa cuida do marido, todas essas verdades que tem no mundo, elas caem por terra. Quando os filhos sabem que eles estão ali hoje sendo cuidados pelos filhos, mas quando ficar mais velhos são os filhos que vão cuidar dos pais, a coisa flui. E a Bíblia já diz que se nós não tivermos, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente com da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. E se eu não estou fazendo isso, eu estou pecando contra o meu Deus, porque Ele me deu algo para eu fazer, me deu uma direção para eu fazer e eu não faço. Então, amados, que nós voltemos ao início de tudo na nossa casa, na nossa família. Que a gente volte a crer que Deus tem algo para fazer na nossa casa. Que a gente clame ao Senhor, que a gente ore, que a gente tire tempo de oração para orar pela nossa família. Às quartas-feiras nós estamos aqui esse ano orando pelos maridos. Estamos colocando aqui em toda a quarta-feira, diante do Senhor, dos maridos que precisam se converter. E você precisa também colocar, não somente depender do círculo de oração, mas você fazer a sua parte, como nós aprendemos hoje, na escola bíblica dominical. Deus quer operar no meio das famílias, Deus quer fazer no meio das famílias, mas não vai ser você sentado esperando que algo caia do céu. A promessa já foi dada. Agora, a gente precisa se posicionar para a gente receber. A gente precisa se arrepender para a gente receber, a gente precisa orar para a gente receber e a gente precisa continuar firme para a gente receber. E continuar dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa está na rocha. O problema vai vir, não estou dizendo que ele não vai vir, mas ele vai vir. Mas, Senhor, eu não sei como resolver isso. Senhor, eu não consigo resolver isso. Me dá uma direção. E o Senhor vai te dar. E talvez naquele momento ali você precisa falar, Senhor, me perdoa, eu tentei tanto fazer desse jeito, do meu jeito, e deu errado, mas obrigada, Jesus, porque o Senhor me deu uma direção. Se arrepender, pedir perdão e prosseguir. Amém, igreja? Amém. Que você possa se lembrar, que isso possa ficar no seu coração não somente hoje, todos os dias das nossas vidas. Que a sua casa se reúne em oração. Antigamente, quando eu entrei aqui, tínhamos o cultinho no lar. As famílias se reuniam, cada família com seus filhos, para fazer o cultinho no lar. Você que tem filho pequeno, restaura isso na sua casa. O tempo do cultinho no lar. Você que tem filho pequeno, alicerça seu filho na rocha. O mundo é mau. Hoje a pastora falou uma frase, na hora aqui da BBD, certa, não está errada. Só que lá fora, ela falou assim, tudo que veio do diabo é ruim, não presta. Depois, porque na hora, quando o jovem está lá no meio da tribo dele, ele está adorando aquilo. Porque o diabo não vai aparecer com chifre, nem de rabinho, para te trazer temor. Ele vai te acolher, ele vai te abraçar e você vai achar que aquilo o adolescente acha que aquilo é maravilhoso. Depois é que vem a conta para pagar. Então, meus amados, fiquem firmes, constantes, seguindo ao Senhor, firme na sua palavra. Amém?